E nos próximos capítulos, parece que o conto de fadas de Marcela vai virar um filme de terror, justamente agora que ela achou que estava dando tudo certo com a aprovação de Bruna no seu namoro com Edgar e o nascimento do seu filho, Paulinho. Já que Luísa não se conformou com o fato de Edgar ter deixado ela para ficar com Marcela, mesmo tendo viajado para fora do país e ter voltado casada mesmo só pro Alex, porque ela ainda continua perdidamente apaixonada por Edgar. Luísa vai fazer a vida da Marcela um verdadeiro inferno. Confira agora tudo o que irá acontecer nos próximos capítulos, mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Marcela será surpreendida com a visita de Renato no seu quarto segurando Paulinho. Essa altura do campeonato ele já se ligou que Paulinho é seu filho através de uma foto que sua mãe mandou do batizado do garoto. E ele marca o encontro com a Marcela em um hotel. Ali ele tem a confirmação que realmente Paulinho é o seu filho. Ele ainda questiona a ex-namorada porque mentiu durante todo esse tempo. Marcela, totalmente desesperada depois de ter levado uma bofetada de Renato, diz que estava com medo. Medo da família dele, que tem muito dinheiro e poder, tirar o filho dela dos seus braços. Só que Renato garante que nunca teria feito isso. E culpa a moça pelo afastamento com o filho e o afastamento dela. Só que uma coisa que está intrigando o Renato, porque ela está hospedada na casa dos Sampaios e noiva do Edgar. Marcela então conta toda a história como ela foi para lá. Só que Renato não quer saber e não fica nem um pouco comovido com a história da moça. E exige que Marcela revele toda a verdade para ele poder assumir a paternidade de Paulinho. Ela não tem outro jeito a não ser contar toda a verdade para Edgar, que ainda vai tirar satisfações com Renato. Edgar deixa bem claro que Paulinho é o seu filho e ele registrou o menino. Renato diz que isso é muito simples de se resolver, é só fazer um exame de DNA e vamos provar de quem que ele é filho. E ainda diz a Edgar que não vai abrir mão do seu filho. Edgar, por sua vez, exige que Renato fique longe de Marcela, sua noiva, e de Paulinho. O plano de Luísa está dando certo, mas na verdade sobre Marcela está demorando muito para virar à tona. Impaciente, ela mesma decide procurar Giancarlo para revelar toda a verdade. Desculpa a visita fora de hora, mas eu tenho um assunto muito importante para tratar com você. Um assunto de seu interesse. Avisa a sonsa venenosa da Luísa. É sobre o Renato e o motivo que trouxe de volta para o Brasil inesperadamente. Giancarlo não entende onde Luísa quer chegar e ela é direta. Ele voltou por causa de um filho que teve com a ex-namorada. A mãe é a Marcela, futura nora de Gustavo Sampaio. Revela Luísa, deixando Giancarlo totalmente surpreso. Mas isso não faz o menor sentido. O bebê é filho do rapaz que morreu naquele acidente, comenta Giancarlo sem acreditar no que acabou de ouvir. Luísa então, cobra bem falsa, venenosa, conta para o empresário tudo o que descobriu em Belo Horizonte sobre Marcela e Julinho. Osmar era homossexual, e se você conversar com seu filho, ele certamente vai confirmar o que eu estou dizendo. Giancarlo, que não é bobo nem nada, percebe a malícia da cobra sonsa da Luísa e questiona a moça o interesse nela nessa história toda. Você é patrão do meu marido e eu não posso admitir que essa mulher desfrute da vida das pessoas e continue impune. Disfarça Luísa querendo ser a justiceira. Mas não comenta com ninguém essa nossa conversa. Você sabe que o Edgar, meu sócio na agência, está noivo da moça. E Giancarlo vai semear o caos na família de Bruna. Essa altura do campeonato ele já tem a confirmação que Paulinho realmente é o seu neto. O magnata aparece na mansão para desmascarar Marcela. Ele revela que Paulinho é o filho de Renato. Bruna fica sem chão ao ouvir de Giancarlo que o seu suposto neto não é filho de Osmar. O que o Giancarlo está dizendo que o Paulinho é neto dele? A Marcela nem conhecia o Renato? Ao ver a namorada do Edgar aos prantos, Bruna quer saber diretamente da boca dela. O Giancarlo está certo, dona Bruna. O Paulinho é filho do Renato. Dispara aspirante de modelo com um bebê no colo. A sogra fica arrasada e Gustavo tenta acalmar a esposa. Na sequência, eles explicam toda a história para a matriarca, que começa pelo fato de que Osmar era gay. O meu filho não era isso que vocês estão falando. Reage Bruna totalmente em choque. Edgar intervém tentando abrir os olhos da mãe para enxergar a realidade. Era assim. O Osmar era homossexual porque você acha que ele se mudou para Belo Horizonte.
porque o papai não aceitou ele, e você, se soubesse, também não aceitaria. Bruna segue se negando a encarar os fatos e acaba se voltando contra Marcela. E você? Como que teve coragem de mentir pra mim? De se sujeitar a isso? Eu te acolhi aqui na minha casa, te dei todo o meu. Você me traiu da maneira mais ordinária. Gustavo sai em defesa da nora, lembrando que inventou toda a história para tentar salvar a vida da esposa. Eu pedi para Marcela confirmar a história. Você estava debilitada por causa da quimioterapia e pela morte do Osmar. Eu achei que você não fosse suportar. Nada justifica essa mentira. Não sei o que é pior. Isso que vocês estão falando do meu filho ou ter sido ludibriada da maneira mais cínica e impiedosa. Prossegue Bruna, totalmente histérica. O importante era a sua saúde e a senhora está curada. O Paulinho pode não ser o seu neto de sangue, mas é o seu neto de coração. Eu não era namorada do Osmar. Ele era mais que um irmão para mim. Bruna argumenta também ter sido traída pelo filho morto. Se ele me amasse de verdade, ele não teria escolhido essa vida que escolheu. Não era escolha dele. Ele tinha muito medo que a senhora deixasse de gostar dele quando soubesse disso tudo. Diz Marcela. A jovem ainda afirma que não foi fácil manter a face durante todo esse tempo. Ela também conta que tentou revelar a verdade diversas vezes, mas nunca conseguiu. A senhora acabou se tornando a minha mãe, a mãe que eu nunca tive. Em nome desse amor que eu tenho pela senhora, eu te peço perdão. Bruna está totalmente revoltada e deixa Marcela falando sozinha e vai até o quarto de Osmar, que agora está sendo ocupado por Julinho. Lá ela junta as peças do quebra-cabeça que forma uma foto do seu filho com o namorado. E ela constata então que hospedou em sua casa durante meses o verdadeiro amor do seu filho mais velho. Ao entrar no local, Julinho percebe que a ex-sogra já sabe de tudo e abre o seu coração. Só que Bruna, a princípio, não estará disposta a compreender a situação. Eu quero que você junte todas as suas coisas e saia da minha casa agora. Dispara dando início a um novo barraco. A vida da Marcela está bem complicada com a volta do Renato e a situação só tem a piorar. Depois de se tornar dono de 60% das ações da editora Sampaio, Giancarlo Villa pede para ir com Gustavo até sua casa para fazer uma proposta à família. Chegando lá, os dois dão de cara com Marcela, que se assusta com a presença do pai de Renato. Ele veio aqui resolver um assunto de negócio. Não tem nada a ver com você, diz Gustavo. Tentando acalmar a moça. Tem sim. Aliás, eu só quis que a nossa conversa fosse aqui para a Marcela participar também. Nervosa com a situação, Marcela questiona por que deve estar presente na conversa. Porque eu tenho 60% das ações da editora Sampaio. Ou seja, a partir de hoje, eu posso fazer o que eu quiser com a editora. Ameaça Giancarlo. Diante dessas palavras, Gustavo mostra-se impaciente e pede para que ele seja direto. Não se desespere, Gustavo. Daqui a um ano eu passo o controle acionário para você. Porém, como Gustavo conhece bem o novo sócio, quer saber qual é a condição proposta para que isso aconteça. Giancarlo então propõe que Marcela se case com seu filho. Marcela e Gustavo ficam chocados diante da proposta. Você não pode estar falando sério. Você não teria coragem de ser tão baixo assim, diz Gustavo totalmente revoltado. Giancarlo ignora e senta-se ao lado de Marcela. Você passa um ano com meu filho, apenas um ano, vivendo sob o mesmo teto e casados. Não faça essa cara. Você não precisa ter nenhum contato físico com ele. Explica o empresário. Quero proporcionar a você e ao Renato a oportunidade de se reaproximarem, para fazer o meu filho feliz e dar ao meu neto uma família como deve ser. Marcela não se convence com a justificativa e lembra que Paulinho está muito bem amparado pela família Sampaio, que ela não pretende se reaproximar do filho dele. Eu acho que tudo isso é muito sórdido. De repente, Bruna aparece no alto da escada e grita com Giancarlo. Como que você ousa vir na minha casa fazer uma proposta indecente? Quem você pensa que é para dispor da vida das pessoas dessa forma? Sem deixar que ele se explique, ela expulsa Giancarlo de sua casa. E assim que Giancarlo sai, Marcela cai nos braços de Bruna, chorando desesperadamente. As duas se abraçam e a mãe de Edgar garante que nem ela e nem o Paulinho irão sair dali. Vocês são a minha família. Não faça a menor diferença se a gente tem o mesmo sangue. Diz Bruna que nessa altura do campeonato já perdoou Marcela. Renato entra em casa decidido a pedir para o pai desistir da chantagem contra a família Sampaio.
quando, para sua surpresa, vê Marcela ali. Sorridente, Giancarlo pede para Marcela repetir o que acabou de dizer a ele. Eu vim aqui dizer que aceito se casar com você, declara Marcela bem séria. Intrigado, Renato pede para ficar sozinho com a ex-namorada. Depois de tentar explicar que nunca concordou com os desatinos do seu pai, afirma que ela não é obrigada a se casar com ele. Só que nessa altura do campeonato, Giancarlo conseguiu cumprir uma de suas promessas, que era praticamente demitir todo o pessoal da editora, deixando Marcela sem muita saída para escolher a proposta dele. Não está em suas mãos me libertar. É seu pai que detém o poder de vida e morte de todos, Renato. Renato então se aproxima dela e questiona sua decisão. Ela está se casando com medo de Giancarlo ou porque ainda sente alguma coisa por ele? Marcela avisa que só está cedendo porque ela não quer ver as pessoas que ela ama sofrer e ainda acrescenta que não quer mais nada com ele. Não encosta a mão em mim, nem antes e nem depois desse maldito casamento. Edgar não vai deixar barato Renato se casar com seu grande amor. Ele até tenta raptar Marcela um pouco antes do casamento no cartório com o Renato, passando uma tarde bem agradável com Marcela. Só que ela acha melhor voltar para casa antes que a situação piore. Por outro lado, Renato, que está esperando no cartório, fica sabendo que o carro do seu pai foi sequestrado. Logo, ele deduz que se trata do Edgar e desiste de esperar. E ao sair do cartório, ainda arruma confusão com um dos fotógrafos. Marcela ficará dividida entre Renato e Edgar. Depois de muitas indas e vindas com os dois rapazes, Marcela fará uma escolha após quase morrer pelas mãos da diaba loira da Luísa. Cada vez mais obcecada por Edgar, a empresária fingirá sequestrar Paulinho e fará a rival sofrer um grave acidente de carro. A mocinha ficará internada na UTI e sairá do hospital pronta para encarar a realidade. Após sair do hospital, Marcela tem uma conversa com Renato. Ela explica que o seu sentimento por ele é de gratidão e carinho por seu pai e do seu filho. E parece que os dias felizes para Marcela finalmente chegaram depois de tanto sofrer na mão de Luísa e de Renato. Você acertará suas contas com Edgar. Você nunca mais vai me perder. O casal troca juras de amor antes de selar o desfecho feliz. Deixe nos comentários se você gostou da escolha da Marcela. E continuem ligados nos próximos vídeos e fiquem por dentro de tudo que irá acontecer nos próximos capítulos. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.